eu tenho duas maneiras de entender isso aqui, vou colocar para vocês as duas formas, tá certo? Há teólogos que entendem que isso aqui é apenas simbólico, que não significa algo literal, o Sol, a camada de ozônio, e que é algo que vai dar no período da grande tribulação, ou no período do fechamento da porta da graça, não é algo que nós possamos ver hoje. Outros dizem que há algo de literalidade nessas pragas, nesses flagelos, que eles são tão históricos e literais como foram as pragas do Egito. Aqueles que têm uma visão conservadora da Bíblia entendem que quando Deus fala que o Nilo se tornou em sangue, que houve trevas na terra de Faraó, que havia gafanhotos espalhados pela terra, que aquilo aconteceu mesmo, não era um simbolismo do livro do Êxodo. E que essas pragas últimas serão de mesma natureza daquelas que foram no Egito. Só, evidentemente, não podem ser pragas universais, senão o planeta realmente desaparece. Agora, em que pese o fato, e eu concordo com ele, que essas pragas têm, letra A, uma assinatura que só Deus pode dar. Então, não posso falar que essas pragas são mero fruto das catástrofes humanas, porque o Apocalipse diz que o anjo que traz esses flagelos, ele vem direto do santuário de Deus. Está aqui, Apocalipse 16, versículo 1. Ouvi uma voz forte vinda do santuário dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, é Deus intervindo na história. É claro que a maneira de Deus intervir na história pode se dar de 3 maneiras. Deus pode intervir na história diretamente, por exemplo, o dilúvio. Foi Deus que mandou o dilúvio e destruiu a humanidade. Ele agiu diretamente. Deus pode agir na história tirando a sua proteção e deixando que o diabo haja. Por exemplo, o caso de Jó. Deus tirou a proteção dele, parcialmente, é claro, e o diabo fez o que queria com a vida de Jó. E uma terceira maneira que Deus tem de agir na história é deixando que a humanidade também arque com as consequências do seu erro, do seu pecado, tá certo? E algumas vezes na história as 3 coisas aconteceram. Por exemplo, no caso de Saul, Deus tirou a unção de Saul, o rei Saul, o diabo o atormentava com o espírito, e ao mesmo tempo que uma passagem da Bíblia fala que era um espírito demoníaco que o atormentava, no outro diz que era um espírito da parte do Senhor, e ao mesmo tempo Saul também colheu a consequência das suas próprias decisões. Então, também não acho contraditório dizer que aqui, nesse momento final da destruição dada por Deus, as 3 coisas podem acontecer simultaneamente, uma vez que o mundo estará imerso na grande tribulação, no tempo de angústia, o diabo estará solto para fazer o que bem entende nessa terra. Então, vamos ver crueldades assim inimagináveis, aqueles que aqui estiverem. Crueldades inimagináveis que o anticristo vai operar com o diabo. Isso é óbvio. Então, o diabo atuando. Por outro lado, o Espírito de Deus já não estará mais atuando de maneira forte como está hoje. Então, a proteção de Deus será tirada. Da mesma maneira, a humanidade estará colhendo os resultados de anos e anos de impenitência, de quebra da aliança, e, ao mesmo tempo, Deus vai estar intervindo diretamente com seus flagelos, vindos do santuário, como eu li Apocalipse 16. Então, essas 3 coisas estarão num ciclo atuando. Porém, nada impede que gota, ainda que eu acredite que essa profecia futura para o tempo da angústia ou a grande tribulação, nada impede dizer que gotas desses flagelos já estejam caindo antes, como uma espécie de amostra grátis daquilo que haverá de acontecer. Apenas gotas. Gotas não são os flagelos. Repito, os flagelos estão reservados para depois do fechamento da porta da graça ou no tempo da grande tribulação, como alguns autores, como George Ladd, por exemplo,